Olá, pessoal. Aqui iniciamos mais uma unidade de estudos, a unidade 3, e ela se desenvolve em torno de elaboração de roteiros, material didático e atividades para educação básica. Eu dividi a parte que eu gostaria de conversar com vocês em duas. Essa primeira é sobre o podcast como recurso didático, e ela se relaciona com a terceira atividade avaliativa e também de ensino-aprendizagem que vocês vão desenvolver. E a próxima parte, que nós vamos trabalhar durante o encontro síncrono pelo Google Meet, será em torno de alguns exemplos de elaboração de atividades para a educação básica, porém relacionadas com o que nós estamos estudando agora, da teoria de ensino e aprendizagem. Continuando com esse material aqui mais particularmente, os nossos objetivos são fazer um elo entre a teoria e a prática do ensino e da aprendizagem, porque vimos que esse elo é muito necessário, inclusive para prevenção de certos problemas que são recorrentes no ambiente educacional. Mas como fazer esse elo? Bem, isso tem a ver com o segundo objetivo dessa aula, pensar em maneiras de desenvolver roteiros, material e atividades, nesse caso em particular do nosso momento, é para o ensino remoto. Mas esse pensar, ele tem a ver com o primeiro objetivo, como fazer esse elo entre a teoria e a prática do ensino e da aprendizagem, exatamente quando nós estamos desenvolvendo roteiros, material didático e atividades. E planejar resultados significativos a partir do que se praticará. Se nós vamos praticar tudo isso, então planejemos para que os resultados sejam significativos de fato. Para introduzir, eu lembro que tratamos na unidade 1 de vários temas recorrentes que envolvem a psicologia, a educação e o professor. Fizemos, inclusive, aquela coleção tão bonita e de murais, né? E ficou bem interessante no Padlet. E ali, nessa unidade 1, nós discutimos bastante a questão que já é bem esclarecida dentro da psicologia educacional, que esses temas recorrentes nem sempre têm como causa unicamente o aluno. Muitas vezes os problemas existem por falta de se praticar essas teorias que são tão ricas, tão complexas e completas. E a psicologia da educação, ela propõe, inclusive, que se empreguem as teorias do ensino e da aprendizagem na prevenção desses problemas. No entanto, muitas vezes não se sabe na prática, o professor ou a professora acaba não tendo muito tempo ou não consegue encontrar as soluções para cada momento, para cada turma, nesse sentido, né, para realmente encontrar esses meios de empregar as teorias na prevenção dos problemas. Mas, na prática, essa integração de autores como Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel, que nós estivemos estudando na teoria, né? Nós estivemos estudando na teoria, mas na prática isso significa várias questões que precisam ser levadas em consideração, como dar espaço para o aluno construir o conhecimento e não apenas ser um receptor passivo em aulas meramente expositivas, e dando suporte para facilitar a aprendizagem significativa. Nós vimos que a aprendizagem significativa, ela pressupõe que o professor parta daquilo que os alunos
já sabem, daquilo que os alunos já conhecem, porque a aprendizagem ela se torna significativa quando existem elementos subsunsores, elementos que possam proporcionar a ancoragem de novos conhecimentos. E esse suporte ele deve se dar também com afetividade, além de outras dimensões. Estudamos várias dimensões do desenvolvimento da criança e do adolescente e várias dimensões da aprendizagem em si. Não é apenas a cognição que deve ser levada em consideração ou o ato motor, mas também a afetividade e a pessoa integral, como nos diz Vallon em suas teorias. E agora, tendo estudado tudo isso na unidade 1, na unidade 2 da disciplina, chegamos no momento de praticar. Vamos praticar uma abordagem baseada na epistemologia genética, cognitivista e sócio-histórico-cultural. Essa vai ser a nossa abordagem. A epistemologia genética, eu lembro para vocês, foi uma designação de uma parte da teoria de Piaget. Epistemologia é o cultivo do conhecimento, a produção do conhecimento pela ciência, e ele usou esse termo genética para especificar que além da hereditariedade, outros fatores da vida pessoal de cada criança, de cada adolescente, influencia em como cada indivíduo vai realmente cultivar, vai adquirir e ampliar seu conhecimento. A epistemologia genética prevê que realmente se dê espaço para que o aluno possa construir o conhecimento. E quando nós falamos em cognitivismo, estamos pensando nesse suporte que se proporcione para que a aprendizagem seja significativa. Quanto à abordagem sócio-histórico-cultural, é a abordagem de Vygotsky, que mostrou a influência do tempo histórico e da cultura, de como as relações interespecíficas elas são internalizadas pelo indivíduo, como o adulto e como as crianças mais velhas podem influenciar na aquisição de conhecimento pela criança, que tem realmente um potencial de aprender algumas coisas por si só, mas para outras coisas ela precisa desse suporte, que deve ser também afetivo e não apenas cognitivo. Como que nós vamos fazer isso nessa unidade 3? Aqui está a metodologia dessa aula aqui em particular. Começamos com uma explicação sobre o podcast como recurso didático, já que o podcast vai ser o centro das nossas atenções nesse momento. A tarefa que vocês têm a desenvolver é com o podcast. É interessante que vocês já trabalharam com isso em outros momentos, não só comigo, eu sei que em outras disciplinas também, mas agora nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, porque vamos produzir um podcast como recurso didático. Para que isso se faça possível, e um recurso didático que leve em consideração as abordagens da epistemologia genética, cognitivista e sócio-histórico-cultural, conforme nós já falamos, porque é um recurso didático baseado na psicologia da aprendizagem. Para que isso se torne possível, eu também estou disponibilizando um vídeo sobre o conhecimento físico no ensino fundamental, que mostra um experimento que um grupo de professoras desenvolveu numa escola, na verdade com alunos do ensino fundamental das séries iniciais. Mas o que importa para nós é observar o experimento em si, porque puxar algo disso para aquilo que vocês vão precisar construir no podcast. E também para ajudar no planejamento dessa atividade, eu estou disponibilizando uma lista de podcasts educativos para vocês poderem visitar alguns episódios e terem algumas ideias, buscar insights,
como aqueles que são descritos pela Gestalt. E os insights, eles ajudam muito, né, quando nós mesmos estamos procurando soluções para desenvolver algum tipo de atividade que possa ser inovadora para nós mesmos. E a atividade ela vai estar descrita no roteiro, que é aí o quarto elemento dessa metodologia. Para começar, a parte que eu quero expor sobre o podcast como recurso didático. Esse recurso ele se torna educativo dependendo de como nós tratamos do podcast. Existem inúmeras maneiras de se gravar um podcast com diferentes finalidades. A maioria dos podcasts que estão disponíveis na internet, obviamente que não tem essa finalidade educativa. Mas existem muitos que são realmente tratados como recurso educativo e estão disponíveis. E na verdade, é um recurso interessante devido à facilidade e o baixo custo de produção. Basta ter um celular com gravador, a internet e um software gratuito de edição, que tem bastante disponível. Tem várias opções além do Anchor. Ele também é interessante para a construção colaborativa. Esse Vale 2019, tratando, né, desse recurso educativo, o podcast, ele comenta dessa construção colaborativa em torno de envolvendo pesquisa, discussão, roteirização, gravação e edição. Desde a pesquisa, né, a discussão dentro de um grupo pode trabalhar cada um com uma função dentro da construção e discute-se como fazer, roteiriza-se a gravação, a edição é bem completo, né? E é possível aprender todos esses passos, todos os membros de um grupo. E os podcasts eles podem ser estruturados em forma de debates, de entrevistas, de noticiário, de dramatizações, aulas gravadas, um misto disso tudo. E outras coisas, eu coloquei um etc. ali exatamente porque depende da criatividade de cada um. Mas é possível misturar um podcast, ele pode ter um debate inicial e passar por uma fase de entrevistas, de noticiários, pode ter uma mistura disso tudo, música, como um programa de rádio ou de televisão, só que no caso da televisão você tem o vídeo, né? O podcast é o áudio realmente, que a pessoa pode escutar em qualquer lugar em que ela estiver. E por esse motivo também, como recurso educativo, é um recurso bem interessante, porque existem podcasts atualmente para estudar para o vestibular, estudar para o Enem. Existem podcasts para estudar para concursos, a pessoa pode ficar escutando em qualquer lugar em que ela estiver, enquanto está dirigindo ou alguma coisa assim. Mas podcast como material didático para a sala de aula, e essa sala de aula ela pode ser inclusive virtual, como é o nosso caso, e é isso aí que nos interessa agora no momento. Para nos ajudar, eu peguei o artigo de Menezes, Marins e Lopes, bem recente, de 2019. Ele é intitulado Um Podcast Musicado e seu uso como recurso interdisciplinar. Foi apresentado no Congresso de Música e foi publicado nos anais desse congresso, que se chama Nas Nuvens, Congresso de Música. O principal autor, o Menezes, ele se formou em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília. Esse foi o trabalho de TCC dele. Como ele conta no início, né, quando ele está introduzindo o artigo, que ele trabalhou com música desde o período de adolescência e do ensino médio dele, mas ele se sentiu atraído pelas ciências naturais, então ele foi estudar ciências biológicas e teve interesse em fazer uma aproximação entre essas duas coisas que ele
gosta bastante, né? Música e ciências naturais, com o uso das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Aí a ideia que ele teve foi desenvolver uma atividade prática de elaboração e gravação sonora. E ele desenvolveu essa atividade com alunos do ensino médio em uma escola pública que fica localizada bem próxima da UNB. E essa escola pública, devido à proximidade com a Universidade de Brasília, ela é bastante frequentada pelos alunos de licenciatura, pois os licenciados fazem seus estágios lá, né, estágio supervisionado, e dessa forma os alunos dessa escola já estão bem acostumados a interagirem com os projetos da universidade. Bom, para montar o TCC, aí ele desenvolveu esse trabalho com esses alunos e ele comenta que eram alunos que eram responsáveis pela rádio escolar. A rádio escolar era assim, em momentos de intervalos entre as aulas, os alunos colocavam música em caixas de som, e essa música ficava tocando no corredor da escola. Era uma rádio escolar. E os alunos que mantinham essa rádio escolar foram os convidados para esse trabalho, para participarem desse trabalho com o autor. Ele descreve que ele desenvolveu esse trabalho através da realização de 5 encontros com esses alunos. Foram 2 meses formulando o podcast para trabalhar as duas coisas, né? A questão musical e as ciências da natureza. Ficou designado que os estudantes iam escrever os roteiros dos podcasts e eles também tinham que responder algumas perguntas que ele, o autor Menezes, ele formulou, e essas perguntas com a intenção de fazer com que os alunos pudessem refletir sobre a atividade. A cada encontro, né, foram 5 encontros, no final do encontro tinham algumas perguntas que os alunos respondiam, que suscitavam a reflexão crítica dos alunos e ao mesmo tempo faziam parte do trabalho de TCC desse autor. Essa é a tabela 1, com as atividades propostas nos encontros. O primeiro encontro durou 60 minutos, ele apresentou exemplos de podcast e um jogo rítmico, uma atividade lúdica. Ele não explicou no artigo como era esse jogo rítmico, mas ele era com ritmos, com sons e um produto gerado aqui foi a gravação em áudio desse jogo, para que os alunos pudessem escutar depois. E também teve nesse primeiro encontro uma conversa sobre rádio, sobre podcast. Aí no segundo encontro, os próximos, né, de segundo ao quinto, tinham uma duração maior de 90 minutos e começaram a trabalhar realmente com a produção do podcast. Então o segundo encontro foi a produção de um noticiário e em torno do assunto que os alunos escolheram. E o que eles escolheram, o assunto escolhido foi moluscos dentro das ciências naturais. Os alunos quiseram estudar e produzir um podcast sobre moluscos. Aí houve a produção de um noticiário inicial e a gravação em áudio da abertura do programa e do noticiário nesse segundo encontro. No terceiro, os alunos tinham sido orientados a estudarem um pouco a mais sobre esse assunto e juntos, no terceiro encontro, eles produziram perguntas para a entrevista, perguntas em torno dos moluscos, e também começaram a produção de jingle, uma jingle fictícia sobre em torno de uma marca de lasanha, mas fictícia, apenas para ter dentro da produção e para desenvolver realmente um podcast, né, com uma variedade de elementos. E eles gravaram nesse terceiro encontro o áudio das perguntas da entrevista.
O autor, o Menezes, ele pegou esse áudio das perguntas e levou para o UNB e uma professora especialista em moluscos respondeu essas perguntas. E ela respondeu de uma maneira bem didática, de uma maneira com uma linguagem de fácil compreensão, afinal era para alunos do ensino médio poderem compreender. Aí no quarto encontro eles produziram o jingle da marca fictícia de lasanha e iniciaram a produção da paródia. O produto aqui desse encontro foi a gravação em áudio do jingle e no quinto e último encontro a produção da paródia em torno de moluscos também, que foi gravada em áudio. O autor reuniu tudo isso, esses produtos gerados, e ele editou e montou o podcast. E nós vamos ver como que ficou esse podcast. Vou mostrar para vocês aí. Eu sou o Gabriel, sou estudante. Eu gostaria de estar falando de cavalos marinhos. Eu sou o João Pedro, eu sou estudante. E é isso aí. Eu sou a Júlia, sou estudante. Eu queria saber... Não queria saber, mas eu queria deixar claro que nem todas as pérolas do mundo que as ostras fazem são preciosas e eficazes. Bom, o tema de hoje é molusco. E, obviamente, vai abordar. Mas o que são moluscos? Bom, do latim moles, eles são moles. E a maioria deles, a gente conhece vários deles, acho que vocês também conhecem, que tem terrestres e aquáticos. E os mais conhecidos polvos, lulas, caracóis e outros animais viscosos. Bom, mas tem várias classes dos moluscos, que são as classes bivalve, aplacóforos, monoplacóforos. São os nomes difíceis. Gastrópoda. Poliplacóforos. Tem muitos nomes estranhos, mas de certo modo são fáceis de se entender. Alguns têm duas cascas, né? Tem uns que não tem nenhuma. Tipo polvo. Nossa, vocês sabiam que molusco, ou que polvo era um molusco? Eu não sabia disso. Você sabia que o caracol se caga? O ânus dele é voltado pra dentro do corpo dele. Isso é uma curiosidade. Então, em meio a isso, a gente podia fazer uma batalha dos moluscos. Só que, é claro, limitando o espaço, né? Por exemplo, o aquático, o marinho, né? A gente fazia batalha entre eles, tipo... Qual do aquático é melhor? Do salgado, sal... Águas com sal. Águas com sal. Vamos falar então da lula e do polvo. Qual que seria melhor? Eu acho que o polvo ganhava. Porque tem mais bracinhos pra lutar. Ah, mas... verdade. A lula eu não sei o que dizer dela. Bom, com isso a gente vê que a gente não tem conhecimento nenhum sobre moluscos, né? A gente devia entrevistar um especialista. Bom, a gente entrou em contato com a professora Maria Júlia. E a gente vai entrevistar ela agora. Professora, em nossas observações, notamos que o caramujo tem um ânus voltado para o seu interior, juntamente com os órgãos. Ele defeca dentro do casco? Bom, na verdade, os moluscos têm uma região dentro do corpo, embaixo da concha, que se chama cavidade do manto. É como se fosse uma vesícula interna que eles têm, e nessa vesícula saem todas as estruturas que tem que sair. Por exemplo, o ânus vai sair por ali, o local onde ele vai... os gametas vão sair por ali, o nefridióporo vai sair por ali, mas não sai dentro do corpo. Sai nessa cavidade, chama cavidade do manto, e dali vai para fora. Próxima pergunta. Será que você poderia falar um pouco sobre a reprodução deles? Em relação à reprodução dos moluscos, eles podem ser hermafroditas ou ter sexos separados, que a gente chama de dioicos, né?
Quando eles são hermafroditas, eles têm uma característica muito interessante, que eles podem ter, na mesma gônada, produzir células reprodutivas masculinas e depois células reprodutivas femininas. A gente chama de hermafroditas protândricos. Na hora da reprodução, os hermafroditas protândricos, quando eles estão na fase de macho, eles transmitem ao mesmo tempo o esperma de um para o outro. Esse esperma fica guardado numa vesícula seminal e quando ele se transforma numa fêmea, aí então ele vai utilizar esse esperma para fazer a reprodução e gerar um ovo. Meu nome é Lucas Souza, um estudante. A próxima pergunta. O que é e de onde sai a tinta que a lula expele? A tinta a gente encontra em alguns moluscos, na lula, no polvo e em alguns gastrópodes também. Essa tinta ela é usada como se fosse uma cortina de fumaça, quando ele vai fugir de algum predador. Ele solta a tinta na água e a tinta se dissipa, como se fosse uma fumaça. Essa tinta ela é produzida dentro de uma glândula de tinta e que a saída da glândula de tinta é na mesma cavidade do manto, onde sai o ânus, onde tem a brânquia, etc. Então, quando ele quer fugir de alguém, ele aperta a glândula de tinta e a tinta sai. Essa tinta é semelhante à tinta nanquim. E a última pergunta, por que a lesma sofre com sal e a lula não? Em relação ao sal, geralmente os moluscos terrestres, eles têm esse problema com o sal porque eles têm uma parte da respiração na pele, que a gente chama de respiração cutânea. Quando a gente joga o sal, as células da epiderme do molusco, elas se quebram e daí ele tem esse problema. Os moluscos que são marinhos, eles já vivem dentro da água salgada, eles não têm esse tipo de problema. E com isso a gente deixa as perguntas sobre os moluscos e gostaria de agradecer a sua participação. Agora vamos uma palavrinha do nosso patrocinador. Se você quer comer bem, se você quer comer mais, então come a lasanha Good Demais. Agora com vocês, olha o moluscão. 3, 2, 1, vai! Essa lulinha é terrorista, ela solta tinta. Olha o que ela faz quando se sente reprimida. Olha o que ela faz quando se sente reprimida. Classe das vivárias que as ostras e os mexilhões. A lula e o povo no mar, eles estão. Olha o moluscão. Eles apresentam reprodução sexuada com fecundação e a concha de proteção. São. Chegamos ao fim. Agradecemos aos telespectadores e até o próximo programa. Aos ouvintes, que a gente não tá na TV. É isso aí. É isso aí. Como considerações finais, os autores colocaram o seguinte, que a criação do podcast, quase que de forma independente, fez com que se sentissem eles, os alunos, né, que fez com que eles se sentissem participantes ativos do seu próprio processo educacional, porque eles estavam fazendo também, eles estavam estudando, estavam desenvolvendo as perguntas e nos encontros eles tinham aquelas sessões de responder as questões, fazer as reflexões, eles realmente foram participantes ativos do processo educativo. Bem importante isso, né, dentro do que nós estamos estudando, que também na nossa disciplina. E o interesse pela música, pelas ciências naturais e pela tecnologia foi também despertado em alguns e em outros foi novamente instigado pela intervenção, porque em outros foi instigado porque tinha alguns que já tinham esse interesse, tanto em música
quanto em ciências naturais e na tecnologia. Outros não, foi despertado, né? Tinha interesse em música, porque estavam ali, eram todos participantes da rádio escolar, mas isso instigou, essa intervenção pedagógica instigou os que não tinham interesse e os que já tinham, né? Então despertou mais isso nos alunos. E logo no segundo encontro, explicitaram um pensamento crítico quanto à prática, tanto em relação às minhas habilidades, disse o autor, quanto às deles próprios. Houve, então, essa questão já desde o segundo encontro, né, de um pensamento crítico que estava surgindo ali entre os alunos de ensino médio em torno dessa prática, tanto com relação às habilidades do autor que estava orientando, quanto a deles próprios. E a prática, enfim, foi considerada satisfatória, visto que foi uma experiência tanto de pesquisa quanto pedagógica e atendeu os objetivos inicialmente delineados. Essa questão de ser tanto uma experiência de pesquisa como pedagógica nos interessa bastante, porque realmente a atitude investigativa é fundamental no que se refere à epistemologia genética e abordagem cognitivista que nós estamos tentando praticar agora, indo além da teoria meramente. E antes de eu falar essa última frase para vocês, né, porque nós estamos finalizando essa explanação, eu só queria reforçar. Agora é importante que vocês vejam o vídeo que mostra o experimento de ensino de física no ensino fundamental, nas séries iniciais. Aí em seguida deem uma olhada nessa lista de podcasts, escutem alguns e vão pensando como que vocês vão fazer já adentrando no roteiro da atividade. E você já pode ir se organizando em torno disso, né? Mas na quarta-feira, no nosso encontro pelo Google Meet, aí teremos a oportunidade de discutir melhor, tirar algumas dúvidas e dar um direcionamento ou outro para vocês, porque na quarta-feira eu vou trazer 3 exemplos de experimentos, mais 3 experimentos. Hoje nós vimos um especificamente com podcast, envolvendo esses alunos do ensino médio, e vocês também tem esse vídeo que é um experimento interessante na área do ensino de física, mas eu vou trazer mais 3 para o nosso encontro da quarta-feira, e aí nós podemos conversar mais sobre como está o andamento do trabalho de vocês, tirar dúvidas, trocar ideias, e enfim, é isso. Bom trabalho, pessoal. Até mais.